Então, começamos a aula aqui de História, a nossa aula, primeira aula de História do quarto bimestre, tá? História moderna, Reforma Anglicana, né? Especificamente a Reforma Anglicana. Iremos ver posteriormente outras reformas, né? Como a Reforma Católica ou a Contra-Reforma, né? A apostila está errada ali, ó, o uso do termo ali, não é reforma, e sim uma Contra-Reforma. Mas especificamente aqui nós vamos ver a questão da Reforma Anglicana, né? Que ela vem, tá? Ela vem sob influência do protestantismo luterano, legal? E vem também vamos colocar de uma história da Idade Média, né? Da Igreja Católica. Tá? Então, qual que é a relação que se tem tanto com o luteranismo quanto a Igreja Católica? Primeiramente, né, a separação, né, das duas ali, né? Provindo ali de Martim Lutero. Então, o reformista Lutero, né, ele vai o quê? Ele vai intensificar o pensamento religioso, tá? De uma forma que, né, vai discordar dos dogmas da Igreja Católica. Tá? Lutero é um teólogo. Então, a partir do momento que ele passa a entender que a Igreja Católica ela está mais uma instituição política do que propriamente religiosa, né? Está ligado mais à política, de apoio àquele momento da Idade Moderna, do absolutismo, né? Então, cada vez mais ela se tornando política e menos, vamos colocar assim, menos para com a vida espiritual, Martim Lutero vai propor, né? Primeiramente propor uma mudança. Isso não vai ser bem aceito, a Igreja Católica não vai aceitar essa mudança, né? E vai excomungar Martim Lutero. Né? Martim Lutero vai ter o apoio do rei da Alemanha, tá? E ele né, vai se criar uma nova corrente religiosa denominada como luteranismo. Tá? É nesse bojo, é nesse momento em que vamos colocar, outras religiões baseadas no cristianismo romano, tá? Vão se tornar autônomas, vão serem criadas e se tornarem autônomas, como, por exemplo, Calvino, né? Calvinismo, e posteriormente a última aqui, né, daquele momento da Idade Moderna ou da História Moderna, Henrique VIII com o anglicanismo, com a Igreja Anglicana. É interessante notar que as questões, quando envolvem, por exemplo, né, os três ali, Lutero, Calvino e Henrique, né, elas estão ligadas especificamente a políticas. Tá? Estão ligadas a políticas de reforma. Por quê? Porque nós estamos passando por uma transformação, nós estamos mudando. Olha, a Idade Moderna precede, né? Então é após a Idade Média. Na Idade Média, o ano de 476 até 1453, né, é basicamente quase todo, se não todo, né, comandado por uma instituição que se torna uma instituição religiosa, né, de comando, de força, de poder, que é a Igreja Católica. Tá? A questão não dá para, ou não podemos hoje olhar para esse passado da Igreja Católica e compreender da seguinte forma: olha, era uma igreja que, né, vamos colocar assim, ela se tornou forte, ela se tornou poderosa, né? E simplesmente como mantedora de poder do clero, do papado, dos padres, etc. Não, não é dessa forma. Em diferentes momentos da Idade Média, a Igreja interferiu, tá?
de uma forma, a igreja interferiu da seguinte forma, para que a sociedade não entrasse propriamente quase em extinção, porque você pensa lá, por exemplo, lá, o momento da Idade Média, o princípio da Idade Média é a invasão do quê? Dos povos bárbaros ali naquela região entre a Itália, a Península Ibérica, etc., né? Ali para o sul ali da Europa, ali, né? Tanto é que eles vêm do leste e do norte europeu. E quando isso acontece, acontece o quê? Se desencadeia uma série de revoluções, tá? Dentro dessas revoluções nós temos também as pestes, e tem uma série de questões que, se não houvesse, se não tivesse ocorrido a intervenção da Igreja Católica, a coisa poderia ter tomado rumos diferentes do qual nós conhecemos hoje em dia. Então, é aquela coisa, né? Vamos colocar assim, o mal necessário. Tá? O ser humano, antes de entrar especificamente na questão da reforma anglicana, vamos entrar numa questão mais sociológica, o ser humano não consegue viver sem domínio, sem sombra de dúvidas. Tá? Não existe como. Tá? Um estado de... Muita gente pensa, né? Se fala, por exemplo, num estado de anarquia, é quase impossível, cara. É difícil você pensar o ser humano vivendo nas suas próprias condições, entendendo ele como um fator predominante com relação ao outro, né? Aí seria o quê? Aí seria quase o fim, porque, veja bem, lá na formação na Idade Média, foi o que aconteceu. Então, foram vários povos tentando tomar o poder, né, de um espaço ali, né? Com relação a algo que era determinado, como por exemplo o Estado Romano, né, a Roma antiga, de uma política, né, que compreende-se uma política com relação a leis, com relação a uma sociedade organizada. Então, na verdade, os, entre aspas, bárbaros, né, queriam? Né? Eles queriam fazer parte daquilo, porém não entendiam aquilo, não compreendiam aquilo, não se enquadravam naquilo. Por quê? Porque em sua formação, na sua cultura, tudo aquilo que demorou 2.000 anos ou 4.000 anos, porque os romanos, a cultura romana, ela é diretamente ligada à cultura grega, né? Então, eles não percebiam o quanto o quanto teria que se adaptar ao modelo ao qual para eles era desconhecido. É quando você vê, por exemplo, hoje em dia, para todos que vão assistir depois, né, quando nós, por exemplo, assim, nós olharmos, vamos colocar assim, para os países, né, que são países de primeiro mundo, né? E atribuirmos a seguinte frase: nossa, como tudo lá funciona, né? Com relação ao nosso estado. Bom, pode ser, né? Mas, cara, a gente, para nós vivermos num lugar daquele, nós temos que adaptar o meio. Será que nós, enquanto, sei lá, né, brasileiros que vivemos numa situação onde nós vemos a corrupção em todos os lados, será que nós conseguiríamos nos adaptar àquele modelo ali? Conforme a nossa cultura, por exemplo, não pensamos, por exemplo, numa sociedade, né, no nosso caso, né, em que existe a corrupção, e a corrupção, nós denominamos muitas vezes a corrupção do alto para baixo, mas será que, né, nós também somos tão certinhos assim? Né? Então, será que nós conseguiríamos viver, por exemplo, sem furar uma fila, sem né, ultrapassar aquilo que muitas vezes nós fazemos no nosso dia a dia? Né? Então, é a questão de adaptação. Os bárbaros não se adaptaram naquele modelo, não conseguiam se adaptar àquele modelo, justamente pelo quê? Pela cultura que eles tinham, né? Pela forma como eles viviam, a forma que eles compreendiam, né, a sociedade. Então, quando eles você querer uma coisa, agora você viver é outra. Né? Olha, eu quero passar no vestibular. Você quer passar no vestibular? Então, beleza. Então, você tem que estudar. Tá bom, mas o que é isso estudar? É você levantar de manhã, você assistir aula, é você, né, fazer ter os seus afazeres ali, arrumar suas coisas, depois você, à tarde, mesmo sem um professor, você pegar a tua apostila, você ler, você entrar na internet, você pesquisar,
dá mais um tempo, à noite você também dá uma retomada, olhar a aula que você terá no outro dia. Será que isso, né, todo mundo consegue? Será? Eu não tenho, é um pensamento, é uma questão de adaptação às coisas, né? É você ter uma certa regra. Então, é difícil, né? A gente olhar para o outro e falar assim, nossa, ele passou em primeiro, mas passou em primeiro como? Né? Será que foi só assistindo uma aulinha de uma meia hora? Só assistindo uma aula de uma hora? Não, a pessoa tem que se aplicar. Mas aí eu já viajei demais aqui, vamos voltar para a reforma anglicana aqui. Primeiramente, quando você fala em reforma anglicana, nós pensamos aqui nessa figura aqui, ó, Henrique VIII, né? 1400, falamos da Inglaterra também, claro, né? Nascimento, 1491 até 1547, né? Cara, mas vamos ver por um pensamento aqui de religioso, de como foi o pai né, o chefe supremo da igreja anglicana, né? Mas se você vê a vida pessoal do Henrique, tem filmes, tá? É claro que eu aconselharia mesmo um filme, né? Tem um filme chamado Henrique VIII, né? E a Maria Bolena, né? Que é o romance dos dois, né? Inclusive, esse romance que originou a tal da igreja anglicana, nós vamos ver o porquê. Tá? Então, eu aconselho um filme, porque o filme ele é um romance, né? É um filme romântico, então um filme que não despende muito né, mas tomem muito cuidado, olhem aquilo como um romance, tem que olhar como um romance. Se quiserem se aprofundar, tem inúmeros documentários a respeito de Henrique VIII. Tá? E esse cara aqui, o Henrique VIII, não era lá flor que se cheire, né? Assim como outros monarcas do seu tempo. Né? Nós estamos falando de questão de um Estado se tornando um Estado absoluto, né? Em onde esse poder do Estado absoluto era conferido ao quem? Ao Supremo, ao rei. Tá? Estado absoluto, o rei. Então, o Henrique VIII ele era um absolutista, tá? Talvez eu acho que um dos mais assim conhecidos do seu tempo. E como eu falei, a sua vida pessoal era meio que conturbada, né, cara? Meio que, né, aquela coisa lá né, de como nós conhecemos hoje, né? Na verdade, as coisas não mudam tanto assim, né, para quem tem o poder. Lembrem que ontem eu falei sobre a questão da política, né? E comparei a política à mitologia grega de Narciso, né? Então, a política que se enxerga, né? A política que se apaixona por ela mesma, né? Isso aqui é o Henrique era narcisista total, né, cara? É claro que com relação à aula de ontem, né? Então, fazer uma comparação, né? Bacana também a gente entender as coisas dessa forma, né? Entender que tudo tem uma relação, né? Não é a filosofia uma coisa, sociologia outra, a história. Não é, né? Temos que fazer essas pontes, né? Esses diálogos que fica melhor para nós compreendermos as coisas, né? Bem, Henrique rompe com a igreja do catolicismo romano em 1534, tá? Pelo quê? Primeiro, quando o luteranismo ocorre ali na Europa, ali, né? Então ele vai ser o quê? Ele vai ser divulgado, né? Alguém, um homem, Lutero, né? Batendo de frente, né, com uma igreja, né, com uma instituição extremamente poderosa. Né? Nós temos que pensar aí, por exemplo, aí que os tribunais da Inquisição estavam comendo solto aí, né? E Lutero enfrenta, mas só enfrenta porque tem por detrás dele alguém né, vamos colocar assim, que garante isso, né? Alguém que o protege, que é o rei da Alemanha. Né? Se fosse um outro qualquer ali, né? Acabaria onde? Acabaria lá preso, né? Julgado, condenado e morto. Então, tem que pensar que sempre as transformações que ocorrem na história, elas são sempre pautadas, né, pelo poder. Não existe transformação na história que não haja por detrás o poder. Não tem, não tem como você pensar, por exemplo, existem alguns filmes, né, que mostram um pouco, assim, sobre algumas questões, assim, que envolvem lá o cara, lá, aquela coisa bem romancista mesmo, assim, né, da pessoa isso tem até a mitologia grega, né, do herói, né, a mitologia do herói, aquele que nasce desprovido de qualquer
de qualquer classe ou né, de qualquer poder e conquista esse poder, né? E depois retoma e mostra lá para, olha como eu venci. Isso é uma coisa que está nos nossos dias, né? Na mitologia grega do se vencer, se usa isso basicamente em quase em todas as instâncias, né, da sociedade, né? Principalmente para assim, vamos colocar assim nas questões assim que envolvem como é que é poderia se dizer assim, a fama, né? É muito comum, né, você ter hoje pessoas, né, que, né, aparecem na mídia, né? Ah, porque eu era pobre, me tornei essa pessoa que eu sou, porque eu conquistei, porque eu fiz, porque eu sofri, porque eu não sei o que tem. Isso se utiliza bastante para promoção própria, né, para se promover, né? Mas vamos voltar lá. Então, o Henrique é o seguinte: o Henrique, esse rei Henrique VIII, ele era casado com a Catarina de Aragão. E o que acontece? Essa Catarina de Aragão, ela não tinha, ela não deu filhos a ele. E o Henrique pediu à igreja, e nessa época ele havia sido nomeado como, deixa eu ver aqui, como defensor fiel do combate ao luteranismo, né? Então a igreja estava meio que se precavendo, né, do que Lutero fez e do que Lutero estava representando naquele momento, né, a força que Lutero estava. Então, o Henrique VIII foi promovido como defensor fiel, mas a partir do momento que o Henrique VIII chega ao Papa e fala assim, olha, eu quero me separar da Catarina de Aragão, na verdade, né, ele queria separar para casar com a Ana lá, né, que era mais bonitinha e coisa e tal, né? Você veja, tudo envolve uma questão pessoal. O Papa não aceitou, né, a separação, e o Henrique, olha só que loucura, o Henrique ele rompe com a igreja justamente para isso, para ele quer casar com a outra lá. Então, uma coisa totalmente pessoal, né, cara? Então, ele é apoiado aqui pela gentry, tá? Vou andar um pouquinho mais rápido, não dá tempo, que era a pequena nobreza, artesãos e burgueses. Esse apoio que ele teve foi um apoio social, ou seja, um apoio dos fiéis, né, que era a pequena nobreza, artesãos, etc., que, de uma certa forma, né, entenderam o ato de Lutero como um ato vamos colocar assim, válido, né? Por quê? Porque nós tínhamos uma das cláusulas de Lutero era justamente o quê? Era justamente assim, chamar, né, a Igreja Católica para responsabilidade social. Né, coisa que ela não estava fazendo, ela estava vendendo indulgências lá, estava vendendo, né, a igreja havia se tornado um comércio da fé. Né? Então, essa pequena, esse agente aqui queria de volta uma igreja, né, voltada para o espiritual. Né? E era apoiado também, claro, pelo parlamento. Esse apoio era um apoio político. Então, ele tinha um apoio, o Henrique tinha um apoio político e tinha um apoio social. Tá? Em atos de supremacia, esse é o documento, Henrique VIII ele é proclamado chefe da Igreja Anglicana. Então, de lá para cá, nós temos a formação da Igreja Anglicana. Sobre a Igreja Anglicana, nós podemos falar o seguinte, ó, a princípio, a liturgia, o que é a liturgia? A liturgia é a celebração. E a estrutura hierárquica, né, padres, etc., continuaram os mesmos que a Igreja Católica. Então, vocês vejam, a questão aqui é mais política do que propriamente social. Né? É claro que o social, o apoio social contava muito, né? Era reestruturar isso tudo, né? Reestruturar. Mas a questão da vida pública né, da religião, do que propriamente a questão da liturgia, como se coloca aqui, a liturgia, ou seja, a celebração ao culto, né, ela ainda continuou, ainda era uma liturgia pautada no cristianismo romano, tá? A celebração, né, o modo de se celebrar, né? Por exemplo, lá o altar como principal de uma igreja, né? Entre outras coisas, a própria liturgia das horas, né? Alguns sacramentos, né? Então as coisas continuaram ainda assim sob influência muito forte do catolicismo, tá? No outro tópico ali eu coloco ali, ó, a via média. O que significa a via média? É a transição de uma busca
de identidade anglicana entre o catolicismo e o luteranismo. Então, o anglicanismo ele é essa mistura, né? Não mistura, não é exatamente essa palavra, né? Mas ele sofre essas duas influências, tá? De um lado, dos dois lados, né? O luteranismo ele se torna autônomo com relação a questões de estrutura e questões litúrgicas, né? Lutero passa a compreender a Bíblia, né, de uma forma diferente a dos católicos romanos. Né? Então, você pega, por exemplo, a Bíblia luterana ou a Bíblia protestante, ou, né, existem, não diferenças, mas a Bíblia, ela, alguns cânons, né, dentro da Bíblia não são considerados, né, na igreja luterana, diferente, por exemplo, da igreja católica, né? Então, os livros mudam, né? Não mudam, mas alguns livros não tem na Bíblia, por exemplo, na Bíblia, se eu não me engano, na Bíblia na protestante, não tem alguns canos, dentre eles, por exemplo, o livro da sabedoria, tá? Esse você pega a Bíblia, ela tem diferença, a Bíblia da evangélica para, desculpa, a Bíblia protestante para a Bíblia católica, né? Outra questão aqui que interferiu bastante nisso tudo, na questão né, de transição, foi a forma como as pessoas passaram a compreender a Bíblia, né? Por quê? Porque as pessoas realmente passaram a olhar, a estudar e a entender. O livre-árbitro de você ter a Bíblia na mão foi, né, por intermédio de Lutero, que passa a traduz a Bíblia para o alemão, e depois a Bíblia, através da imprensa de Gutenberg, é traduzida para quem possa ter dinheiro para comprar. Uma Bíblia seria o preço hoje de um carro, né? O livro mais vendido do mundo naquela época tinha um preço de um carro, né? Muito caro. O que fazia com que algumas comunidades, né, economizassem e comprassem, e ali viesse a vida pastoral. Interessante isso, é muito bacana. Outra questão ali que não vai acabar aqui. Bispos com sucessão apostólica, padres e diáconos, porém, então os bispos, assim como na Igreja Católica, na Reforma Anglicana, os bispos eles vêm de uma sucessão apostólica, né? O que é a sucessão apostólica, né? A sucessão dos apóstolos de Cristo. Né? Então lá você tem o bispo também que compreende-se como lá o apostolado, né? Ou seja, a sucessão de Pedro, né, que forma e funda a Igreja Católica. E ali você tem os padres, tem os diáconos dentro da Igreja Anglicana, né? Porém, permite-se que sejam chamados de pastores, tá? A questão é que não são celibatários, ou seja, não precisa você viver a vida celibatária, né? A vida do mosteiro, a vida né, da solidão ali, né? Você pode, por exemplo, na Igreja Anglicana, o padre pode ser casado, né? O diácono também pode ser casado, não há necessidade do celibato como há na Igreja Católica. Centro de vida litúrgica é o altar e a comunhão eucarística, né? Então, é o que eu falei para vocês. Então, ele retoma, né? Remonta ou busca, né? Ou melhor, não se distancia, não se diferencia tanto da questão da vida litúrgica da Igreja Católica, porém tem algumas diferenças a partir do momento que ela vai se tornando uma igreja com a sua própria identidade. É interessante isso. Atualmente preserva-se a herança anglicana, conhecida como comunhão anglicana. É o que nós temos ainda hoje. Existe a comunhão, a igreja anglicana no Brasil, né, em várias regiões do Brasil. Tá bem? Então, acho que por aqui ficamos. Próxima aula será amanhã e dá continuidade à nossa aula de